graça aqui. O caminho, a verdade e a vida está aqui. A fonte das águas e pão da vida. Olá, paz do Senhor. Daqui fala vosso irmão José Ernesto Zavito, a partir da página, a partir do programa do TGA. E gostaria nesse exato momento de partilhar contigo uma palavra de Deus que vem da parte do Senhor para edificar e fortalecer a tua vida. Hoje queria retratar sobre dons e caráter, extraído no livro de Atos, capítulo 6, versículo 4, onde Pedro alerta os irmãos: portanto, escolheis dentre vós 7 homens com boa reputação, cheio de espírito e de sabedoria, no qual encarregamos este serviço. Olhar para essa realidade e olhar para esse texto, sabemos nós que o texto de Atos foi escrito pelo apóstolo Lucas, e esse Lucas, que é também chamado de evangelista, ele escreve alertando o que estava acontecendo na igreja que estava em Jerusalém. Esta mesma igreja que estava sofrendo muitas perseguições. Chegou um momento que o inimigo queria distrair a igreja com um serviço que poderiam fazer outras coisas, porque todas as vezes que nós andamos no crescimento, andamos na multiplicação, sempre a intenção do inimigo vai ser distrair a nossa vida, vai ser distrair para que nós não possamos alcançar aquilo que Deus projetou. E Lucas está escrevendo esse texto para nós, dizendo que escolhei dentre vós, porque essa igreja havia um problema. As pessoas estavam a ser servidas, a outras pessoas não estavam a ser servidas. Então, para terminar com o problema, os apóstolos levantaram em si e disseram: escolhei dentre vós 7 homens. A primeira coisa que chama-nos a atenção é que eles falam escolhei. Por quê? Porque nos mete a pensar que toda escolha que existe, as pessoas não se escolhem para ser salvos. É Deus quem escolhe quem elege para a salvação. Mas, para o serviço, Pedro está a dizer: escolhei dentre vós 7 homens, cheios de boa reputação. A maior preocupação de Pedro não é só homem que tem, que prega, que faz. Pedro está a dizer: escolhei dentre vós 7 homens. Pedro chama a atenção para que os homens escolhessem 7 pessoas para exercer um ministério, para servirem as pessoas. Mas Pedro não está preocupado só com dons, não está preocupado só com a pessoa estar a servir a mesa, está preocupado com o caráter da pessoa. Pedro está a dizer: alguém com boa reputação e com sabedoria e cheio de espírito. Por quê? Porque nós estamos a falar de dons e caráter. É importante que todo homem que serve a mesa deve ter caráter, porque caráter atrai as pessoas a virem próximo de você. Caráter faz as pessoas confessarem segredo em vocês. E hoje nós temos muita gente que faz a obra, mas faz sem caráter. Muita gente que prega, mas não tem caráter. Ele tem dom, mas não tem caráter. Caráter é algo que quando você caminha na segunda chamada, a responsabilidade de Deus é trabalhar no teu caráter. Porque o mesmo caráter que dá uma garantia diferente para você. Aonde a Bíblia vai dizer que pelos vossos frutos os conhecereis. Daí a importância de Pedro não estar preocupado de quem ora língua estranha. Não, Pedro está preocupado alguém de boa reputação. Queridos, não era para pregar, era para servir outras pessoas. Por quê? Porque servir as pessoas ou servir é doar-se. E para servir, a pessoa tem de ter caráter. Você vai lidar com pessoas que são pessoas que não têm o mesmo comportamento que você, não tiveram a mesma educação que você, não frequentaram a mesma escola. Daí que, se não tiver o fruto do Espírito, que é o caráter, você não vai conseguir suportar as mesmas pessoas. E para além de Pedro falar sobre caráter, Pedro traz a menção da importância dos dons. Quando falamos dos dons, falamos de uma dádiva que Deus deu a todos, um presente de Deus para a humanidade. Algo que Deus concedeu à humanidade. Todo ser nessa terra, Deus lhe concedeu dádivas, concedeu dons, concedeu talento, concedeu propósito. Vale eu saber que, por mais de que eu tenha caráter, quais são os meus dons para que eu possa servir a Deus com excelência. Porque nós não servimos a Deus com o nosso caráter apenas. Nós suportamos o próximo com o nosso caráter, mas servimos a Deus com nossos dons. Daí a importância de eu saber os meus dons para que eu possa servir a Deus com excelência. Nós nunca vamos servir a Deus com excelência se nós não sabemos quais são os nossos dons, quais são o nosso propósito, qual é o nosso ministério ou quais são os nossos talentos. Por quê? Porque o que acontece é que muita gente vive sem caráter
e não vive manifestando o dom que Deus lhe concedeu. Dali a importância de Pedro dizer: escolhem 7 pessoas de boa reputação, mas também pessoas que tinham cheios de caráter e cheios de dons. Para quê? Para que a glória de Deus se manifestasse no meio do povo. Daí que eu venho trazer um comunicado para você. Viva no caráter e viva também no dom. Quando olhas para o dom, estamos a falar de pregar, estamos a falar de orar em línguas estranhas, estamos a falar de tantos outros dons. Mas quando falamos de caráter, estamos a falar de alguém e você olha para ele, a pregação dele é um testemunho vivo. A pregação dele é uma graça viva na vida das pessoas. Que aquilo que Pedro disse: escolhei dentre vós 7 homens, na qual são 7 pessoas que poderiam ter caráter, que poderiam ter dom. Que Deus nessa tarde encontre isso em você e que a graça de Cristo alcance constantemente a tua vida de hoje para todo sempre. Shalom, até o próximo encontro.